noite, pessoal. Boa noite, Rubens. Boa noite, Marcelo. E aí, como é que você tá? Tudo bom? Tudo tranquilo. Se não é para atrasar, não sou eu, né? Não, fica tranquilo, Como cara. sempre, me atrasando. E aí, muito prazer, viu? Cara, muito bom falar com você. Eu, eu recebo muitas notícias boas de você, sobre você, sobre o seu trabalho, né? Cara, isso é muito bacana hoje, a gente poder finalmente, né, fazer um encontro com você aqui nas nossas lives aqui da comunidade Aliança, né? Uhum. Putz, cara, é uma honra para mim poder estar aqui hoje, tá? Conversando um pouco com você. Cara, um cara que abraça essa causa, né, da dependência química, né? A gente sabe que é um segmento, né, da psicologia muito difícil, né, assim, Sim. de terem pessoas que abraçam essa causa da forma que você abraça, né, que tem Uhum. esse amor nas pessoas, e eu acredito muito, né, Rubens, o alicerce de tudo, cara, além do profissionalismo, de toda a preocupação, de todo o estudo que vocês têm, né, que você pessoalmente tem, né, cara, o empenho, eu acredito que tudo isso se resume no amor à profissão e a essas vidas, né, cara, que Sim. você tem. Então, cara, já de começo eu queria te dar parabéns aí pelo projeto, por abraçar essa causa, pelo trabalho, pelo feedback maravilhoso que tanto o pessoal lá de dentro, né, cara, eu tenho um vínculo absurdo, né, dentro do Projeto Aliança, quanto os profissionais que lá trabalham, cara. Então, escutei muito falar de você e, cara, para mim é uma honra poder estar aqui hoje, viu? Muito prazer, eu sou o Marcelo Ribeiro. Prazer, E, eu sou o cara, esse é Rubens. o Rubens, né? Eu queria que o Rubens se apresentasse agora, cara. Fala um pouco de você, né, Rubens? E vamos começar logo isso aí, que a galera tá curiosa para essa nossa Então conversa. vamos lá. Bom, então meu nome é Rubens, eu sou psicólogo, sou analista de recursos humanos, né? Eu trabalho numa empresa como analista de recursos humanos durante o dia. À noite eu faço atendimento clínico, né? Tenho meu consultório, faço os atendimentos aqui, né? Psicológicos no consultório mesmo. E de sábado recebi essa oportunidade aí para estar trabalhando lá na comunidade terapêutica com os dependentes químicos, né? Como você muito bem falou, não é fácil, né? Mas quando a gente faz por amor, né? Quando a gente faz porque a gente gosta, a gente realmente sente toda essa transformação. E eu costumo sempre dizer isso, Marcelo, eu não faço aquele ditado, né? Uma andorinha sozinha não faz verão, né? Que é o que o pessoal costuma dizer. Exatamente. Não faço esse trabalho sozinho, então tem toda uma equipe engajada aí, né? Como já aconteceu, já teve aí essas outras oportunidades. Então, assim, existem outros profissionais envolvidos aí que realmente acabam levando todo esse engajamento do trabalho. Então, assim, então eu tô junto, né? Tô junto nessa, não faço esse trabalho sozinho. É necessário também toda a participação da família e também Sim, todo o empenho aí do próprio paciente, né, nesse sentido. com certeza, cara. E Rubens, então, cara, é uma honra poder estar aqui com você, cara. Muito obrigado por aceitar esse convite, né? Eu acredito muito, cara, que nessas lives aqui, além do pessoal que caminha na recuperação, né, cara, que já Uhum. teve contato com a comunidade, tanto ex-acolhidos, né, cara, o meu exemplo próprio, né, cara, que eu acredito que eu criei um vínculo absurdo, assim, com esse lugar, né, cara, eu falo que é a minha casa, né, e assim, eu sou muito grato, cara, à equipe, a vocês e tudo que a recuperação tem me proporcionado, né. Então, cara, Uhum. muito obrigado pelo convite. E eu acredito muito que esses nossos encontros, cara, tem mostrado principalmente, cara, que a recuperação não se faz sozinha, né, Rubens? Sim, exato. Eu acredito, assim, que essas nossas lives têm mostrado a cada dia
que a ação de uma equipe multidisciplinar, juntamente com o entendimento da família, e conseguir fazer que esse sentimento de recuperação e despertar dentro da vida dos adictos, cara, esse conjunto todo faz com que a obra tenha uma porcentagem maior de ser concretizada, né? Vamos dizer assim, né? E aí, cara, eu já queria começar numa pergunta, assim, né, cara? Primeiro eu queria dar boas-vindas para as famílias, para os adictos que estão assistindo, para as pessoas em recuperação, para os caras que seguem a comunidade terapêutica, a equipe multidisciplinar que sempre está presente aqui. Cara, muito bem-vindos a mais uma live, tá? E eu queria já de cara, cara, falar sobre, primeiro, essa porcentagem, Rubens. Tipo assim, a gente sabe que o índice de recuperação, né, cara, é muito, vamos dizer assim, de pessoas que conseguem, após um tratamento, viver essa recuperação de forma plena, de conseguir atingir alguns objetivos que, geralmente, cara, são inimagináveis, né, cara? Por exemplo, eu costumo olhar para as pessoas que hoje estão dentro de instituições e eu costumo falar muito o que um dia eu ouvi de um psicólogo, um grande psicólogo, amigão meu, que você também conhece, que é o Wellington, né? Ele olhou para mim e falou assim, cara, eu não posso te falar aonde eu vejo você chegar, porque se eu falar, você vai assustar, né? E você não vai acreditar o que eu posso ver, né? Então, assim, Rubens, isso me gerou naquele dia, tipo assim, eu falei, cara, esse cara tá viajando, velho. Tipo assim, nem eu acredito em mim mesmo, né? Eu não acredito em mim, meus amigos não acreditam mais em mim, a minha profissão eu já perdi, cara, eu não tenho mais chance, né? Mas o olhar do psicólogo, cara, do profissional da psicologia, ele sempre vai além, cara, né? E quando a gente bate os dados, as estatísticas com o fato, né, de que vocês enxergam, não bate, cara. Aquilo lá você fala, cara, o número é muito pequeno, o resultado positivo é muito pequeno perto do que eles acreditam na gente, né, meu? Mas hoje eu posso desfrutar de uma frase que ele me falou e realmente, cara, eu cheguei num lugar onde eu nunca imaginei. E aí eu falo para você, cara, qual que é o gás? O que te motiva? Se as estatísticas são tão pequenas, cara, se os resultados são tão ínfimos assim, né, o que te motivou a entrar, cara, nessa área da dependência química e o que te fez esse despertar, velho? Me explica pra galera. O que Vamos lá, né? despertar em você? E eu acho, assim, o Marcelo, que nem você estava falando, né? Tem essa questão dos índices, mas também por trás disso também tem uma questão que é muito complicada na nossa realidade hoje, que é a questão de políticas públicas, né? E isso realmente é algo que a gente sofre, né? Tanto nós enquanto profissionais, assim também como os dependentes químicos, né? No sentido de ser assistido em rede, de estar em acompanhamento, em tratamento em rede, né? O CAPS-AD, os atendimentos psicológicos. Então, não é tão simples assim, não é tão fácil, né? Então, assim, se realmente todo esse sistema funcionasse como deveria, seria talvez esse índice que você traz aí, ele mudaria completamente. Mas, infelizmente, a nossa realidade não é tão fácil assim como se parece. Desculpa. Então, assim, o ponto que realmente leva a gente a estar acreditando nesse trabalho é porque a gente acredita no ser humano, né? A gente acredita nesse trabalho. Então, seria até mesmo contraditório eu dizer aqui que, realmente, os dados me mostram outra coisa, então vou deixar de lado. Mas como que eu vou me basear pelos dados se a ferramenta de trabalho que eu tenho é no sentido de mudar essa realidade, entende? Então eu preciso acreditar no meu trabalho, eu preciso acreditar que não, tem como fazer. De alguma maneira a gente precisa fazer alguma coisa, né? E aí que a gente pede toda a colaboração da equipe, o trabalho multidisciplinar, no sentido de refazer todo esse processo, mesmo que as condições não sejam tão acessíveis assim, mas a gente busca de alguma maneira fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Aí vou falar um pouquinho de mim, né? Entrei
nessa área, né, da dependência química na faculdade, né? Então, enquanto eu estava me formando ali, eu fiz estágio, eu com os meus colegas, numa clínica, inclusive, que é completamente diferente do manejo de trabalho que é da comunidade terapêutica. Sim. E assim, gostei. Eu achei que é uma área rica no sentido de trabalho que você pode fazer, que você tem conteúdo, e principalmente quando você percebe que eles se jogam no tratamento, né? Que realmente eles têm essa sede, essa vontade por mudança, né? Então, é uma área muito, muito rica que foi para mim, despertou minha curiosidade. E com isso, depois que eu me formei, terminei a faculdade, a gente fica nessa sede, né, para querer trabalhar, para querer realmente encontrar um campo e para fazer alguma diferença de alguma maneira. E com o tempo, né, sob indicação de uma psicóloga, que inclusive eu passo enquanto paciente, né, ela me indicou o Fábio. E na época disse que realmente a comunidade estava precisando de contratar um profissional. E eu entrei em contato com o Fábio, e a partir desse contato a gente conversou, trocamos ideias, e ele fez esse convite para que realmente eu trabalhasse na comunidade terapêutica. Que inclusive, como, né, eu tinha comentado com vocês, como eu trabalho durante o dia, foi algo completamente tanto novo para ele, no sentido de dinâmica de trabalho, porque ele gostaria que fosse, né, durante a semana, assim como para mim, né, por ser algo completamente novo. Embora eu já tenha tido essa experiência nos estágios, mas trabalhar com isso de uma forma muito direta é completamente diferente, né? Então foi onde ele abriu essa exceção para que eu realmente executasse os trabalhos lá na comunidade terapêutica com os dependentes aos sábados. E foi onde eu comecei, estou aí até hoje, depois de 1 ano e 3 meses. Estou nessa experiência bacana e super interessante para mim. Muito legal, cara, muito legal. E meu, como você falou, né, cara, o que é bacana, o que eu mais vejo, assim, na comunidade terapêutica, que é um pouco diferente, lembrando, assim, né, Rubens, que nós não somos contra nenhum tipo de internação ou intervenção, cara. Por exemplo, né, cada um tem o seu momento e cada um tem a sua necessidade, né, cara? Há aquele cara, lembrando sempre todos aí que estão assistindo, que existe aquela pessoa que ela não tem condição alguma de estar na sociedade, né, cara? Que ela já está marginalizada, ela já está, assim, naquele comportamento, vamos dizer, né, cara? Animal, né, Rubens? Por exemplo, assim, cara, que não tem como o cara ir para um lugar porque ele quer, porque ele não tem esse desejo. Ele não tem o desejo de parar e ele está ameaçando a própria vida e a vida de outros, né, cara? Então, assim, mas o que me deixa muito curioso no lance da comunidade terapêutica e no método, né, cara? Porque a comunidade terapêutica é um método, né? Não é um lugar, né? Uhum. Então, por exemplo, assim, cara, essa insistência, cara, né? E em mostrar, cara, e forçar da rede, né? Como você disse, né, cara? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa rede, sabe, Rubens? Por exemplo, assim, para a gente entrar no assunto. Por exemplo, no assunto dessa live, mas, por exemplo, assim, essa insistência da comunidade terapêutica em extrair e mostrar para a pessoa que ela tem aquele direito. Ela tem o direito de exigir, sabe, enquanto pessoa, enquanto dependente, enquanto família, de outros órgãos, cara, que muitas vezes, né, Rubens, as famílias não sabem que tem esse direito, cara. Não sabem que a prefeitura está ali para ajudar, né, cara, que o CAPS está ali e que ele tem, cara, pode ser que seja demorado, pode ser que exista todas as dificuldades que a gente já conhece, né, de um sistema público, mas que a pessoa pode, né, cara, eu acho muito legal da comunidade terapêutica, porque desde o psicólogo até a equipe multidisciplinar inteira, cara, vocês sempre mostram, né, que há esse caminho, cara, esclarecendo para a família, você não precisa gastar o dinheiro que você não tem para enfiar o seu filho em algum lugar, cara, ou tipo, cara, a própria sociedade pode te ajudar, né, cara, pode ter esse negócio, né, então, assim, esse esclarecimento tem lá, né, Rubens, essa insistência, né, da comunidade terapêutica, vamos dizer assim. Sim, tem, Marcelo, tanto que é muito importante quando a gente faz esse tipo de orientação para os dependentes, né, para os pacientes, no sentido de tratamento contínuo pós tratamento ali da comunidade. Então, quando esse paciente recebe alta, ele necessita fazer esse acompanhamento, participar de reuniões, né, estar em atendimento psicológico em algum lugar. Ah, mas eu preciso pagar por isso?
Não necessariamente. Você precisa e você tem direito de recorrer a esses tipos de órgãos, de instituições, para que você tenha acesso, né, a esse tipo de trabalho. O grande problema é, como eu já tinha havido, né, como falei anteriormente, essa super demanda que acaba existindo nessas instituições. Então, fica muito complicado. E muitas vezes, as pessoas, inclusive, elas acabam nem sequer, pelo tamanho da lista que está ali, né, de pessoas na espera, eles nem sequer colocam o nome ali. Né, nem se dão essa possibilidade, essa chance mesmo de esperar por esse tipo de trabalho. Mas é importante com que a gente faz esse tipo de orientação, é importante que tenha esse tipo de orientação, tanto para esse paciente, assim como para as famílias, no sentido de que eles possam ter essa possibilidade, esse conhecimento de que não, é importante participar de uma reunião em grupo, falar sobre esses temas, discutir esses temas, a família por si só também, né, ter um suporte de rede, no sentido de um trabalho que eles vão se desenvolvendo ali, né, de conhecimento, de informação, e os próprios pacientes também. Então, a gente faz esse tipo de orientação para que esses pacientes não saiam da comunidade já desassistidos, já desinformados. Porque, senão, eles vão sair da mesma maneira como entraram, sem nenhum tipo de informação. Né? E a gente realmente busca trabalhar essa conscientização. Olha, dá para você realmente, sim, continuar todo esse processo desse tratamento fora daqui. Né? E é importante com que você realmente estabeleça esse tipo de cuidado, né, de tratamento, porque eu sempre falo para eles, o tratamento de vocês realmente só começa quando você recebe alta, né, quando você volta para a sociedade de novo. Então, assim, a gente precisa fazer com que esse paciente entenda a necessidade e a importância de dar essa continuidade no seu tratamento. Né? E sinalizar isso, né? Mostrar onde, né? O Legal. Olha, existe uma instituição que faz esse tipo de trabalho, em reunião de grupo, em atendimento de suporte com a família. Então, a gente faz, sim, como uma forma desse paciente ter esse conhecimento, né? Ter essa percepção aí da importância do trabalho contínuo. Legal, Rubens. Já aproveitando e entrando no tema da nossa live, né, cara? E, cara, eu acho que na verdade, esse tema, né, Rubens, eu não falo pra galera que é um tema sobre, cara, dependência química, velho. Eu acho que isso daqui tá... Eu acho que é uma live, hoje a gente tem uma live que traz problemas da sociedade, né, Rubens? Tipo assim, o nosso tema é da dependência pela droga à maturidade emocional, né, cara? E eu vou além disso, né, cara? Pelo que você falou aí, né, e já engatando nessa próxima pergunta, né, Rubens? Você falou aí, né, sobre, cara, as pessoas que não sabem o que por exemplo, vamos dizer, os acessos que ela pode ter na sociedade, as coisas que ela pode ter gratuitamente, os direitos, né, enquanto cidadão, né, enquanto dependente químico, um pós-tratamento, cara, que você pode sim, né, cara, você pode ter uma vida saudável no pós, né, você tem grupos, você tem instituições, você tem órgãos, você tem a rede a seu dispor ali, né, cara? Né? E eu falo assim, o porquê que essas pessoas primeiro, não sabem disso, ou que esses dependentes químicos não vão atrás, cara. E aí a gente entra no nosso tema, né, cara? Eu falo assim, a maturidade emocional, né, cara? Por exemplo, assim, como que tudo isso que nós falamos, Rubens, eu acredito assim, cara, que a maturidade emocional hoje, né, eu queria que você falasse primeiramente o que é. E, por exemplo, assim, se a maturidade emocional é uma coisa que todo mundo tem, tipo assim, porque, cara, quando eu vejo a falta dela, né, a falta da maturidade emocional, a gente vê que a pessoa é desinformada, a pessoa não sabe os direitos que ela tem, a pessoa não consegue lidar com as próprias emoções, a pessoa sofre de ansiedade, a pessoa sofre disso, sofre daquilo, e nem sempre ela usa droga. Você entende? Então, por exemplo, assim, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o que é essa tão falada maturidade emocional
que a gente vai falar aqui hoje, cara. O que que é, por exemplo, assim, o porquê é tão importante, cara, chegar nela, sabe? O que que é isso? Vamos esclarecer para introduzir o pessoal aí disso, né? Vamos lá. Queria que você falasse aqui. Antes da gente falar o que é maturidade emocional, a gente precisa entender o que é emoção, né? Então, vamos primeiro compreender o que é essa dita emoção, né? Para depois a gente compreender a questão de maturidade emocional. Então, quando a gente fala de emoção, a gente pode entender ela como um encontro, né? No sentido de algo que acontece externo, né? Fora de mim, um encontro disso com as minhas questões físicas e as minhas questões psicológicas. Tá? Então, a partir do momento que há esse encontro de um acontecimento externo com questões psicológicas, físicas, né, do meu organismo, a partir do momento que há esse encontro é que surge emoção. Então, emoções quais são, né? Medo, raiva, tristeza, nojo, ódio e por aí vai. Indiferença e por aí vai. Entende? Então, a partir do momento que surge esse encontro, desperta essas emoções em mim, e a partir do momento que essas emoções elas despertam em mim, consequentemente eu acabo reagindo a elas. E a maneira como eu reajo a essa situação, nesse encontro, é que vai determinar se eu tenho uma maturidade emocional, se eu estou agindo de uma forma madura ou imatura, né, como a gente costuma dizer também. Tá? Então, para a gente compreender, é mais ou menos por esse termo, tá? Por essa linha de raciocínio. Legal. Muito massa, o Rubens. E, por exemplo, cara, já pensando assim, vamos dizer assim, cara, que há esse encontro e aí você tem, você se depara com alguma situação, né? É isso que você falou, cara. E aí vai ter esse choque, né? Qual que é o nosso comportamento perante a uma situação, né, cara? Então, por exemplo, assim, cara, como que eu consigo expressar minhas emoções de acordo com uma situação ali, cara, né, de ser encurralado, de, cara, uma pergunta que deixa a gente meio constrangido, cara, se deparar com uma mentira, com uma manipulação, com uma situação de trabalho, né, cara? Então, assim, já pensando nisso, como que você enxerga, Rubens, por exemplo, assim, a maturidade emocional na vida das pessoas, assim, cara, por exemplo, assim, no dia a dia, né, porque você falando isso, agora eu entendo que, muitas pessoas hoje, principalmente, né, cara, depois desse negócio da pandemia, né, depois desse tempo todo, desses anos que nós estamos reclusos, eu acredito muito, cara, eu não sei se você concorda, e até essa pergunta, mas a maturidade emocional na vida das pessoas, cara, ela tem estado presente, ou então, por exemplo, assim, o que eu percebo é que as pessoas estão mais aflitas, cara. Tipo assim, estão mais reagentes às coisas. Então, por exemplo, tudo ficou mais rápido, tudo ficou mais assim, as pessoas estão mais nervosas, né? Não tem paciência um com o outro, né? Seria por causa do tempo de reclusão, porque essas pessoas realmente, a maturidade emocional dela foi denegrida por causa da falta de contato com a sociedade. O que você pensa disso, Rubens? Por exemplo, como que é a vida, maturidade emocional nas vidas das pessoas hoje, né? Para a gente entrar no assunto da dependência química. Eu falo assim que é meio preocupante em algumas situações, né? Porque você falou da questão da pandemia e eu nem vou entrar no mérito da pandemia, do processo da pandemia em si, porque foi muito caótico para algumas pessoas, né? Mas eu vou falar um pouquinho antes, né? Então, quando surgiu a notícia da pandemia, de que ia fechar tudo, eu não sei se você lembra, em alguns países, inclusive, se eu não me engano, inclusive até que no Brasil, correu noticiário por aí que a galera estava indo no supermercado para comprar papel higiênico. Você lembra disso? Putz, cara. Então, assim, o quanto que uma situação que acontece, lembra daquela questão do encontro? O quanto que uma situação que acontece externo, fora de mim, me provoca um medo, me provoca uma insegurança, né, um pânico, que faz com que eu simplesmente reaja a isso sem analisar, sem refletir. Mas peraí, por que eu vou comprar papel higiênico, você vai fechar tudo, né? E aí acabou a comida, o que eu faço? Eu comer papel higiênico? Meramente impossível, né?
Então, assim, as pessoas, elas têm a tendência de reagirem às situações, sem muitas vezes pensarem, né? Sem muitas vezes analisar se realmente está fazendo certo ou não, a consequência que aquilo vai ter para a vida dela ou não. Então, o que eu vejo hoje, acho que respondendo um pouco essa sua pergunta, é que muitas vezes, né, muitas pessoas hoje, elas estão no modo automático, né? E é isso, eu acordo, eu levanto, eu vou para o trabalho, eu chego em casa, eu tomo banho, me alimento, eu durmo, eu acordo, eu vou para o trabalho, e aí nesse meio tempo eu vou, saio com os amigos, me divirto, depois eu volto para casa e acordo. Então fica tão no modo automático que elas não estão tendo a capacidade de refletir, de analisar, de pensar, de olhar para dentro delas e entender tudo isso, né? Porque é caótico mesmo a gente viver no mundo que a gente está vivendo, né? É angustiante, causa frustrações. E muitas vezes as pessoas não têm essa possibilidade de parar e olhar para si. E o que acontece? Para o mundo, uma pandemia, eu sei que o assunto não é esse, mas eu estou trazendo como exemplo, mas para o mundo e todo mundo surta, né? Nas suas bolhas, nas suas casinhas ali. E é onde as pessoas, a partir daí, começam a entender a importância de trabalhar o lado emocional, porque só no mecânico não dá, só no automático não dá. Tá? Então, eu vejo que em algumas situações as pessoas acabam assim, reagindo sem analisar antes, sem pensar, sem refletir. Né? Por exemplo, vamos pegar a questão de trânsito. Né? Se a gente está numa situação ali no trânsito, eu vindo para cá, e alguém me fecha no trânsito, eu posso reagir, falar, vai embora, segue em frente, me deixa e vamos que vamos. Né? Isso pode não me afetar, mas em determinadas situações, mudando agora para outro exemplo, pode ser que me afete, eu vou, persigo o carro, começo a xingar, coloco a mão para fora, faço aqueles gestos obscenos, né? E assim, vai depender muito também do quanto eu trago nessa minha questão psicológica, nesse encontro, bagagens dentro de mim também para reagir a isso. Sim. E se eu não tenho esse tempo para pensar, para parar e para olhar o que está fazendo com que desperte essa reação em mim, eu só vou reproduzindo sem analisar. E aí, conforme você vai reproduzindo e reproduzindo, as consequências também vêm. E aí, a partir do momento que vem consequência, também gera angústia, também gera medo, e aí vira aquela bola de neve infinita. Então, é importante parar e pensar e refletir, né? Sem a gente partir para o modo automático aí. Exatamente. E Rubens, você falando isso, cara, isso me despertou uma coisa assim, né, cara? Por exemplo, você falou que é um reflexo, né, cara, vamos falar, é um comportamento mecânico, né, cara? Por exemplo, quando você se comporta mecanicamente a qualquer ação do seu dia a dia, logo a hora que acontece alguma coisa diferente, né, alguma coisa que te põe em xeque, alguma coisa que não estava no script, cara, é aí que mostra se o cara tem maturidade emocional ou não. E aí a gente entrando no assunto de dependência química, né, cara? Por exemplo, assim, isso tudo que você falou se encaixa perfeitamente no dia a dia de um independente químico, né? E aí que o que a gente tem aqui para falar essa noite, né, Rubens? Por exemplo, assim, cara, a dependência química, então, ela é reflexo, a gente pode afirmar que é o reflexo de uma maturidade emocional mal administrada ou não desenvolvida, cara? Por exemplo, assim, né, cara, todo dependente químico, né, cara, não tem maturidade emocional, isso pode ser constatado, cara, porque a gente sabe que o dependente químico ele não tem na ativa, né, vamos dizer assim, o cara que não está em recuperação, ele não tem maturidade alguma, né, cara, para se deparar com uma situação que não está no dia a dia dele, né, que é aquela dia a dia corriqueiro, né, cara. Então, por exemplo, se ele ficar triste, ele vai usar. Se ele ficar feliz, ele vai usar. Se ele ganha um presente, ele vai usar. E, cara, não tem... já perde o sentido de tudo, né, cara? Então assim, ele tá ligado, o Rubens, esse termo maturidade emocional, ou a falta de, com o desenvolvimento da dependência química, cara? Como que você enxerga isso? Acho interessante essa pergunta que você fez, porque assim, embora o tema, né, seja esse, da dependência para a maturidade, não dá para a gente generalizar,
Então, por exemplo, nem toda pessoa que faz uso da droga necessariamente significa que ela é imatura, né? Então, vamos pensar assim, tem pessoas que fazem uso da droga, ali, está numa festa, numa diversão, usa, vê ali o barato que dá e fala assim, não quero mais, e vida que segue, né? Sim. Agora, um outro ponto, tem pessoas que fazem o uso e fala, legal, bacana, gostei. Aí numa próxima festa faz o uso de novo, mesmo sabendo das consequências, faz o uso. Aí com o tempo ela percebe que ela só consegue se divertir em um determinado lugar com a droga. Se não tem droga, não tem divertimento. Então a partir dessa consequência que a gente pode entender que sim, existe uma maturidade, porque a pessoa não está conseguindo saber lidar com essa consequência e recorre sempre a algo para suprir isso, percebe? Então, não dá para a gente generalizar também. Eu gosto também de usar esse termo, né? É rapidinho, por exemplo, assim, então, na verdade, não são todos os usuários de droga, né? Usuários, eu digo, o usuário mesmo, né? Por exemplo, se um cara que usa esporadicamente, cara, né? Que consegue separar a diversão do uso exorbitante, vamos dizer assim. Mas, então, a gente pode falar que todo adicto, né? Todo adicto, ele é imaturo emocionalmente, sim, ou não, né? Sim. Esse raciocínio tá certo, porque assim, ó, quando você é dependente de algo, significa que você não consegue fazer a sua vida acontecer de uma forma natural sem aquilo, tá? Então, significa que você está realmente à mercê daquela substância, né? Você deixa de trabalhar, você deixa de estar em contato com a família, justamente para você recorrer ao uso. Só que também, Marcelo, essa questão do usuário é um pouco complexa também, porque quando a pessoa ela faz esse uso esporádico, né, tem um termo que eles costumam dizer, que é o uso recreativo, né, que eles acabam falando que é o uso da droga. É necessário realmente você repensar isso, né? Porque assim, no começo pode ser que você tenha aquele certo controle pela situação, mas quando a gente fala de uma forma, vamos pensar assim, neurologicamente falando, a gente sabe que com o tempo, né, se você, por exemplo, faz o uso de uma substância esporadicamente ali, com o tempo, o efeito que aquela droga vai causar naquela quantidade não vai ser mais suficiente para você. E o cérebro vai falar o quê? Pega mais. E aí você vai mais um pouquinho. E aí você vai lá, usa, dá aquele barato, e aí com o tempo, aquela quantidade que você mudou não vai ser mais suficiente. E o cérebro vai falar o quê? Pega mais um pouquinho. E sempre vai ficar nesse pouquinho. Quando você já vê, pronto, aí você já está realmente dependente pela droga. Então, a questão de maturidade visa muito no sentido de consequência, o quanto que a pessoa realmente ela não consegue sustentar toda essa consequência e recorre mesmo à droga por conta disso. Tá? E aí na escolha desse tema, né, porque eu gosto dessa jogatina de palavras, né? Sim. Da dependência à droga para a maturidade emocional, vamos imaginar o seguinte exemplo, uma criança ou um adulto também, não tem problema nenhum, que vai aprender a andar de bicicleta, né? Geralmente, quando uma criança ou um adulto vai aprender a andar de bicicleta, sempre tem um suporte, alguém que segura a bicicleta, ou quando a gente tem ali as duas rodinhas e tudo mais, e a criança vai ali andando, né, para que realmente ela não caia, ela não se machuque. Só que pode ser legal, você vai treinando ali toda a coordenação motora em cima da bicicleta e tal. Só que quanto mais dependente você fica dessa rodinha, desse suporte, você não vai aprender de fato a andar de bicicleta, né? Você só vai ficar dependente daquilo. Só existe maturidade, você só aprende de fato quando você assume o seu medo, quando você assume as consequências de que não, eu preciso assumir que não, eu preciso tirar essa rodinha, eu preciso tirar esse suporte e ir para frente, que eu vou cair, eu vou ralar o joelho, eu vou me machucar, mas eu preciso levantar e preciso entender que faz parte do processo e é isso, e vão para cima, entende? Então, quando você sai dessa dependência e realmente busca um sentido de trabalhar
o enfrentamento dessas angústias, dessas frustrações, é onde você realmente vai adquirindo essa maturidade emocional, entende? Então é a partir desse processo, quando eu realmente assumo esse posicionamento no sentido de entender que me frustrar, me chatear, ficar magoado, triste, também faz parte do processo, mas eu preciso sustentar isso para entender que a partir disso eu também tenho aprendizados na minha vida. Sim, sim, cara. E é muito legal isso que você falou, né, o Rubens, que, por exemplo, ele tem que assumir as consequências, né, cara? Ele tem que entender, por exemplo, assim, cara, que eu vou fazer e aquilo vai ter uma consequência, né, cara? Tanto coisas boas quanto coisas ruins, né, cara? Por exemplo, assim, cara, é o que a gente sempre fala em recuperação, né, cara? Eu escolhi aquilo, né? E quando você tá com as rodinhas ali, você não escolhe nada, né, cara? Você tem o apoio de tudo, né, cara? E aí a gente entra num termo, né, que isso a gente escuta falar muito dentro de clínica, né, cara? Mas é um assunto que todo dependente químico, né, todo adicto escuta falar, tem horror a esse termo, porém todos são, né, cara? Em algum período da adicção, ou então até mesmo da recuperação, né, Rubens? Porque o cara, ele fica atrás daquela rodinha, né? Então, por exemplo, assim, cara, por exemplo, eu tenho maturidade para lidar com algumas situações, outras não, cara. Então, por exemplo, assim, outras eu busco ainda a rodinha, cara. Eu busco alguém que me sustenta. Cara, não é a droga, mas tipo assim, mas você percebe, só te interrompendo, você percebe que quando você assume isso para você, não, eu preciso da rodinha, eu preciso desse suporte, você está reconhecendo o seu limite também enquanto pessoa e você busca ajuda. Você não busca a dependência, entende? Então, se reconhecer no processo também é importante, né? Sim, exatamente, Rubens. E a gente escuta muito, né, cara, que é esse termo do rei bebê, né, cara? Por exemplo, assim, o dependente químico, o rei bebê, que é totalmente oposto à maturidade emocional, cara, né? Então, por exemplo, assim, cara, essas famílias, cara, que escutam muito esse termo, cara, o rei bebê, porque o seu filho é rei bebê, por que isso, por que aquilo, cara, ele não sabe ouvir, não. Cara, explica um pouco pra gente, cara, esse sentido ambíguo, né, cara, entre porque o rei bebê, ele vai para um lado, o maduro emocionalmente vai para o outro, cara. O rei bebê, ele é adicto, né? Ele é um adicto recaído, vamos dizer assim, né, cara, no uso. E o maduro emocionalmente é outro, cara. Então, como que é, cara, isso para a família? Esclarece isso, cara, porque, por exemplo, a minha própria família, quando eu voltei com esse termo de rei bebê, tipo assim, eles não entendiam, né, cara? Então, por exemplo, assim, hoje a gente tem muita família, né, assistindo aqui, e acho que é uma parte boa do nosso público, né, cara? Então, assim, mostre pra gente, Rubens, esse andar da carruagem, né, cara? Do adicto rei bebê ao cara que desenvolveu essa maturidade, né, cara? O que é o rei bebê? Vamos dizer assim, vamos... Tá, vamos lá, ó. O rei bebê é um termo, né, que a gente usa na psicanálise, mas foi Freud que cunhou esse termo, né? Ele surgiu com esse termo em uma das obras dele, que se eu não me engano é Introdução ao Narcisismo, se eu não me engano. E ele usou esse termo Sua Majestade e o Bebê, né? Então, a partir disso, o que ele quis dizer? Que quando nasce uma criança, né, quando ela nasce ali e tudo mais, ela sai do hospital, vem para casa, ela consequentemente recebe todas as atenções dos pais, dos familiares, né? Vem visitas ali para olhar, ver aquele bebê, conhecer e tudo mais. Enfim, causa todo um movimento ao redor dele. Então ele determina o horário que todo mundo vai dormir, ele muda completamente a rotina ali daquela casa, tá? Só que não é só a criança nesse sentido. É muito o que os pais acabam fazendo nesse cenário. Tá? Então vamos pensar assim, ó. Quando uma criança nasce, os pais consequentemente... Sim, também nem tanto, mas veja só. Quando uma criança nasce, os pais eles precisam regredir. Né? E quando eu falo regredir, é no sentido bom, né? No sentido de compreender a realidade. Eles voltam a ser crianças,
para justamente dar esse suporte, esse amparo para aquele bebê, para aquela criança, para sentir a necessidade. E é bem coisa de mãe mesmo, né? Então, só mãe sabe diferenciar o choro daquela criança, só mãe sabe diferenciar se é fome ou se é dor, né? Ou se é manha. Eu sempre gosto de falar também que é teste clássico, né? Quando você está perto de uma criança, aí você está ouvindo aquela criança falar, você não entende nada e fica totola, aí você fala, totó, totola é bola? Totó, aí a mãe vira e fala, não, é mamadeira, sabe? Então são coisas assim que só ela entende, só ela compreende. Mas por quê? Porque ela regrediu naquilo. Só que o que acontece? Quando esses pais eles acabam regredindo, né, no sentido de amparar todo esse suporte, eles voltam a acessar a sua criança interior. E nesse regredir, né, nesse contato com a criança interior de cada um, é onde eles acabam se deparando que, por exemplo, enquanto criança, eles não tinham o brinquedo que eles gostariam, eles não podiam sair na rua para brincar a hora que quisesse, eles não tinham os estudos, a bagagem de estudo como gostaria, por N motivos, né? E, consequentemente, o que acontece? Eles querem suprir toda aquela falta para aquele ser que acaba representando a criança que outrora fora ele, entende? Então, é uma maneira deles tentarem compensar isso. Só que tem consequências também, né? Por quê? Porque você não compreende que aquela criança, ela vai se frustrar, e ela precisa se frustrar, ela precisa errar, ela precisa cair da bicicleta, né, para machucar, entender todo o processo. Então, assim, os pais, geralmente, eles têm essas tendências de cercar ali aquela pessoa, de fazer pela criança, de fazer pela pessoa, e conforme essa criança vai crescendo, realmente ainda tem toda essa proteção. Os pais acabam assumindo todo um cenário aí no sentido de fazer com que aquela criança, aquela pessoa, se torne o centro das atenções de tudo, né? E com isso, né, consequentemente, acaba sendo muito ruim e prejudicial, porque você não dá a possibilidade daquela pessoa encarar o processo, daquela pessoa enfrentar as dificuldades que a vida realmente cobra, e que é totalmente natural, e que a gente só cresce a partir do momento que a gente lida com essas situações corriqueiras do dia a dia, né? Então, quando surge essa questão aí de Sua Majestade o bebê, é porque realmente existem pessoas, tá? A gente falou de questão de pais e tudo mais, mas existem pessoas que acabam assumindo um papel no sentido de responder ou fazer por aquela pessoa, por aquele dependente químico. E entra muito naquilo que a Fabiana comentou na live anterior, que era sobre a questão da codependência, lembra? Né? Então, ela abordou muito esse sentido. Ela está muito associada com isso. A pessoa acaba realmente assumindo um papel no sentido de garantir tudo por aquela pessoa. Só que isso é muito prejudicial, né? Porque você acaba não dando suporte para que aquela pessoa resolva por si só. E a partir do momento que essa pessoa, esse indivíduo, esse dependente, ele tem pequeno sinal de que vai se frustrar, ele não quer se frustrar. Por quê? Porque ele quer garantir que ele vai estar bem. Ele quer anestesiar qualquer tipo de dor, incômodo, angústia. E aí o que ele faz? Bom, se eu não tenho meu pai, minha mãe, esposa, marido para me dar esse suporte, eu vou recorrer a algo que apaga. E é onde ele acaba recorrendo à droga. Porque a droga dá aquele barato do prazer, você passa toda essa angústia, essa frustração, né? Mas o efeito da droga por si só, ela vai passar. E aí você vai se deparar de novo com todas essas frustrações. Então, por isso que esse rei bebê não é tão seguro. E te digo, Marcelo, não é só dentro de casa que isso acontece, né? Eu acho que, aproveitando que tem familiares que estão assistindo, repensem muito nisso, nessa questão de codependência, né? O quanto que vocês acabam assumindo esse papel mesmo de fazer pelo outro, de garantir com que essa pessoa não tenha sofrimento, né? É diferente de você, também não precisa ser masoquista, né? Ah, não, você vai ter que sofrer, não é bem assim. Mas você precisa dar todo um suporte, um amparo, para que aquela pessoa realmente encontre possibilidades de sair daquela situação, né? Sem você assumir esse papel de fazer por ele. Então, por isso que é necessário mesmo
ter essa percepção do cenário. Porque mesmo em tratamento, mesmo na comunidade, acontece de muitos familiares acabarem interferindo no processo. E aí fica muito complicado, tá? Porque você não dá a possibilidade daquele paciente realmente encarar as situações do dia a dia mesmo, né? E um negócio legal que você falou é que é uma via de mão dupla, né, Rubens? Porque, por exemplo, assim, o cara, ele não quer deixar de ser bebê, né? Mas também ele não vê um futuro de deixar de ser bebê porque, cara, aquela pessoa, ou familiar, ou aquele ciclo de pessoas em volta dele, o círculo de pessoas em volta dele não permite com que isso aconteça, porque é o lance de gostar, de cuidar, né? De querer ficar em cima e tal. Então, um não permite o outro, né, cara? O pai que nunca vai crescer e o filho que nunca vai deixar de ter 5 anos, né, cara? Então, cai muito no que a Fá falou, né, na última live, né, cara, que dá um link bem legal com essa, né, cara? Então assim, aí você citou sobre a comunidade, né? Por exemplo, a dificuldade dentro da comunidade, né, Rubens? E aí, cara, que eu acho que... Porque, assim, né, quando ele chega para mim, assim, como funciona? Quando o dependente químico chega, ele tem que chegar a ação, né, a consequência de ir para uma comunidade terapêutica, né, cara, onde ele vai se tratar, mas assim, a gente entende, cara, que é o portão aberto, que é um negócio assim, cara, ninguém te obriga a ficar lá, que é uma filosofia, é um método, né, muito humanizado, né, cara, humanizado de pessoa para pessoa, que, cara, cada um é tratado de um modo, né, cara, igual a gente sabe desse lance, mas, cara, para ele chegar nisso, cara, o cara ali, ele chegou a ponto de, arregaçou com tudo, né, cara? Tipo assim, pra ele ter que chegar e ficar ali 6 meses, né, cara? No mínimo, né, cara? Vamos dizer assim, para poder rever os comportamentos, para poder entender, cara, que focinho de porco na tomada, né, falando a grosso modo, né, cara, ele já se marginalizou, né? Então, assim, é muito complicado, cara. Mas, assim, ele ainda tem a noção de que o cenário pode mudar, né? E tem essa gota de despertar, né? Tipo assim, putz, eu preciso mudar, né? Porque enquanto comunidade terapêutica, o cara ainda tem esse fio de cabelo, né? Essa linha tênue de tipo assim, putz, cara, eu tô fazendo tudo errado, velho. Então, assim, eu quero parar, né? Tipo, a gente ainda entende que o cara que tá na comunidade terapêutica, ele ainda tem esse fiozinho de cabelo, cara, que é a gota, né? A luz no fim do túnel, de tipo, eu arregacei com tudo, mas eu ainda quero parar, né? Eu quero mudar. E aí, cara, a gente se depara com um cenário. Por exemplo, o cara tá afim, o cara quer, o cara convence a família apoia, e aí, vamos, vida nova, tudo novo, aí entra na comunidade. Cara, é uma coisa que eu me deparei, a minha família sofreu, cara, todo mundo que eu conheço, cara, sem Rubens, assim, cara, é tudo mil maravilhas na primeira semana, e depois, cara, o psicólogo é ruim, a equipe multidisciplinar não presta, porque a comunidade não serve. Então, assim, cara, é um desafio do tamanho de, cara, é inimaginável, entendeu? Quando a gente fala de Davi e Golias, eu imagino os psicólogos, a equipe multidisciplinar, olhando cada um que entra e falando assim, cara, esse vai ser punk. E assim, o mais legal, cara, no projeto Aliança, cara, na comunidade Aliança, eu nunca vi alguém reclamar de problema. Tipo assim, a equipe. Tipo assim, quando olham, cara, eu lembro que eu chegava pro Fábio, eu falava assim, putz, esse vai dar trabalho. Ele falou, Marcelo, ele tá aqui para dar trabalho. Então, tipo assim, é uma forma de ver isso, cara, que é maravilhosa, é muito bonita. Mas, enquanto o seu trabalho, cara, na comunidade, né, chegou essas buchas aí, velho, como que você resolve, cara? Como que é como o trabalho na comunidade terapêutica do psicólogo, né, nesse âmbito, vamos dizer, nessa vertente psicológica, né, cara, o papel da psicologia através de você, dentro da comunidade terapêutica, como que é explanado, como que é traçado, cara, executado, porque assim, Rubens, é um longo caminho, velho, sabe? A gente não tá falando de uma consulta uma vez por semana, feito de casa, né, feito de videoconferência, não, cara. O cara tá ali com mais 30, com mais 60,
e a vida tá punk, ele tá longe da mulher, ele tá longe da namorada, ele tá longe de família. Cara, muitas vezes tem receio com ele mesmo, ele tem medo dele mesmo, ele tem medo da família. Outros falam, cara, é o que eu mais via. Cara, eu vou ficar, viu? Eu não vou embora. Cara, como assim? E aí, você se depara com desafios assim, cara, o cara chega pra você e fala assim, eu não vou mais, eu vou ficar. Cara, mas a ideia não é ficar, velho. A ideia da recuperação é fora dali. Então, assim, cara, Sim. o desafio do psicólogo, cara, me explica isso, cara. Como que você faz? Dá um beabá do seu dia a dia na comunidade, cara. Como que é? Esse longo caminho e essa, principalmente, o elo que você forma com cada um, cara. Porque, assim, você é um, cara. E, cara, você tem que criar esse vínculo com todos. E um fala mal do outro, fala mal do outro, e, cara, e aí você tem que gerir tudo isso, cara. Como que é, velho, isso? Na sua cabeça, velho? Como funciona o seu dia a dia? Uhum. É assim, eu sempre falo, né, que eu sou meio que multi-personalidades ali dentro, né? Porque eu sempre vou ter uma atitude diferente com cada um. Porque eu vou me basear pelo meu trabalho, pelo vínculo que eu vou estabelecer com aquela pessoa. Então, por exemplo, com alguns eu vou dar risada, vou brincar, porque é a forma como aquela pessoa tá agindo, como ela está me sinalizando que é a forma dela de se comunicar. Então, se eu acabo sendo rígido, não vai ter essa troca. E eu preciso que tenha essa troca para que realmente as coisas aconteçam, né? Então, assim, eu sou meio que multi ali. Com alguns eu dou risada, com outras pessoas é um papo mais cabeça, com outros é uma troca ali de informações e tudo mais, né? No sentido de falar da família. Então, eu sempre vou acompanhando, né? E é um processo de acompanhar, andar junto. É que nem numa maratona de corrida, né? São várias pessoas que estão correndo ali. Eu preciso entender, peraí, qual que é o momento agora, com quem que eu vou acompanhar? Então, se eu estou lá na frente com um, eu preciso diminuir meu passo, voltar aqui e falar assim, agora eu preciso me sintonizar com esse, para que realmente as coisas aconteçam. E aí você estava falando aí, né, de que as pessoas acabam, eles entram lá e tudo mais, eu não vou ficar. E já acontece mesmo, né? Então você vê lá 2 metros de altura, forte, bombado, fala assim, não vou ficar aqui e tudo mais. 10, 15 minutos depois, a pessoa está chorando ali, realmente revendo todas as questões. E é no sentido de quebra, né? Eu acho que quando a pessoa ela realmente assume tudo isso, ela assume os seus medos e as suas fragilidades, é onde as coisas acontecem, né? E isso é a ferramenta minha de trabalho, entende? Então, assim, eles chegam lá e aí eu pergunto, tá, quem que é você? Se apresenta para mim. E eles geralmente têm essa tendência de falar, eu sou adicto, drogado, aconteceu tal coisa, eu vim aqui por tal motivo. E aí eu viro para eles e falo, tá, você só está falando para mim o que aconteceu com você, né? Você está falando para mim que você é um adicto, que consequentemente pode ser que você tenha ouvido isso lá fora, e você está se escondendo também atrás disso, de que é muito fácil você virar para mim e falar que você é um adicto, que você, né, usou droga e tudo mais. Mas quem é você, né? Quem que é você? Quais são esses seus medos? O porquê que você está aqui? Como que está sendo para você estar aqui no tratamento? Como que está sendo para você estar longe da família, estar em convivência com outras pessoas que você não conhece? Como que você está se enxergando nesse processo? E e é um trabalho que eu vou falar para você, Marcelo, não é tão simples, não é tão fácil, né? Porque é um processo que eles não têm esse domínio, esse manejo de olhar para eles enquanto um ser individual, um ser subjetivo, tá? E pegando gancho nisso de ser subjetivo, individual, embora eles estejam ali para fazer o tratamento deles, né, com a dependência química, cada um é um. Cada um acabou se tornando dependente por um motivo específico. Então, é isso que eu preciso entender. Qual foi o motivo que levou aquela pessoa a recorrer a uma substância para esconder algo? Então, eu preciso olhar atrás disso. Eu preciso olhar atrás da droga para, a partir dali, eu entender, né? E lembra da questão do emocional, do acontecimento externo com a minha bagagem? É isso que está acontecendo. A droga, a dependência química, é esse movimento. Só que eu preciso entender como que essa pessoa
qual a bagagem ela está trazendo no sentido de vivência, de experiência, de traumas, né? Qual bagagem ela está trazendo para que nesse movimento ela precisa recorrer a algo, né, uma substância. Então, é isso que eu preciso entender, é isso que eu preciso compreender, mas não só transmitir de uma forma tão gratuita assim. Né? Eu faço com que eles repensem. Então, o meu trabalho não é pensar por eles. O meu trabalho é fazer com que, olha, tá vendo o que aconteceu? Né? Você me falou isso, 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 isso. Você tá vendo essa realidade aqui? E aí? O que você vai fazer? Né? É claro que eu também não vou jogar ali. Opa, perdão. Claro que eu também não vou jogar ali para que eles acabem tentando buscar, porque senão ia gerar mais angústia. Mas o meu processo é pensar junto com eles. Então, ó, o que você vai pensar? Será que esse é o melhor caminho? Então vamos tentar? Né? Porque também não existe uma regra, né? Aquela coisa assim, ó, faz isso que tá tudo certo. Quem me dera pudesse ser tão fácil assim, né? Mas não existe. Então é nessa tentativa e erro que a gente vai acompanhando tudo. E aí a tendência não é fazer com que ele também ele saia da dependência química e fique dependente no tratamento, né? Não. A gente precisa trabalhar a autonomia dessa pessoa. Ó, você precisa aos poucos caminhando sozinho, né? Entendendo a sua realidade. Por isso que a ressocialização é importante, dele estar em contato com a família, mas não só de matar a saudade da família, mas no sentido dele encarar essa realidade externa, né, depois de um período dentro da comunidade, ele encarar e aí, sentindo todo esse movimento, ele volta e fala, Rubens, senti vontade, Rubens, tal pessoa me convidou, não, eu me mantive. Então, cada um vai trazer sempre um conteúdo diferente, é a partir disso que a gente vai trabalhando, né? E é trabalhar essa autonomia. E também, não é só dizer assim, ó, agora você está pronto, vai e segue sua vida. Não, é falar, ó, você precisa trabalhar sua autonomia para você resolver suas questões, para você saber lidar com as situações, mas também reconhecer o seu limite. Reconhecer o momento em que você precisa parar e falar assim, preciso de ajuda, né? Porque é um ser humano, né? A gente, maturidade emocional, a gente não é uma coisa que a gente adquire, a gente constrói, né? E é uma constante construção disso. Então, por isso que é importante essa questão de trabalho de autonomia com eles ao longo de todo esse processo. Percebe? Então, o meu trabalho é basicamente esse, né? É uma missão, né, Rubens? Tipo assim, cara, Uhum. o que você vem falar agora, cara, é um negócio tão louco, porque assim, você falou assim, cara, você falou de um modo muito simples, né, cara? Tipo assim, meu, é só isso que tá acontecendo. Meu, é Não é muito só, louco, né? assim. Tipo assim, cara, porque, meu, é assim, ó, eu tive 12 anos de adicção, cara. Então, por exemplo, Uhum. assim, a partir do momento que eu decidi mudar minha vida, até a data de hoje, eu ainda venho batendo cabeça, cara. Tipo assim, em Uhum. tratamento, em discussões, cara, em N coisas. Então, por exemplo, assim, Uhum. o que você falou aí, por exemplo, assim, cara, fui pra ressocialização. Putz, cara, você sentiu vontade? Cara, o cara tá aí, velho, ele tá acolhido aí. A tendência, tipo assim, porque é isso que eu falo do vínculo, cara, porque assim, tem que ser um negócio muito, cara, tem que criar um vínculo É. de praticamente família, cara, sabe? Além disso, Uhum. cara, você tem que criar um vínculo Exato. que além de família, é praticamente o vínculo que o cara tem com a droga, cara. Você tá entendendo? Tipo Exato. assim, porque a Exato. grande amiga dele, até hoje, cara, a companheira que entendeu tudo, né? E eu falo por mim, foi a droga, cara. Não foi minha mãe, não Uhum. foi minha irmã, não foi minha namorada, não foi meus amigos. Não, cara, foi ela. Então, por exemplo, eu tenho que começar a olhar pro Rubens, a partir de uma data, e entender que, cara, meu melhor amigo hoje não é mais aquela droguinha que eu vou usar e que, tipo assim, cara, Uhum. que vai me aliviar tudo. Só que eu vou pra ressocialização, cara. Eu me mordo de vontade. Eu brigo com a minha família. Eu fico nervoso. Cara, aí a primeira consulta. Quem que vai falar primeiro na minha orelha, cara? Cara, depois daquela semana, ela vai vir pra mim e vai falar, fala que tá tudo bem. Cara, isso é muito louco, porque, tipo assim, É. sentiu vontade? Não, tranquilo. Uhum. Eita bem, né, cara?
Então, tipo assim, Aham. é um vínculo, cara, que por exemplo, é muito admirável, assim, cara, a forma, cara, de tratamento simples, né, cara, porque às vezes é isso, Rubens, que a gente tem que ver, porque o dependente químico, ele vai olhar como esse rojão que eu tô falando pra você, cara, né? Agora, o Uhum. psicólogo, cara, ele vai mostrar pra ele que aquilo lá é simples, né? Tipo assim, cara, que por pior que seja, cara, por mais mordendo corrente que o cara tenha, né, cara, por tantas Uhum. piscinas de DNA que ele engoliu, cara, meu, ele ainda tem que entender que aquilo é simples, cara. É Sim. uma razão, cara. Um mais um é dois, cara. Fica sem usar, que isso vai acontecer. Tipo assim, e, Uhum. e é um vínculo, cara, que eu admiro, né, cara? E aí eu digo para você, por exemplo, né, cara, você falou que todo esse vínculo que você tem que construir essa relação e tal, e o cara de 2 metros de altura, musculoso, que de repente, cara, vira uma criança, né, ali dentro, cara. Uhum. É que, pô, eu não como salsicha, eu não como macarrão, eu não como, não, porque, mãe, eu tô passando fome, cara, mas, né, no final, na rua eu não comia, né, tipo assim, na adicção eu Uhum. não comia, não queria saber de nada, mas ali a salsicha ele não consegue comer, né, cara? Ali uma discussão de, pô, cara, o cara ronca muito. Não, então eu não vou dormir aqui porque eu não tô conseguindo dormir, mas nem dormia, né, cara? Então tipo assim, Marcelo, é, pode falar. toda criança na creche vai reclamar. Eu sempre costumo dizer isso, tá? Então, Exatamente. assim, por quê? Porque a criança não tem o auxílio e o amparo da mãe, né? Assim como eles também não vão ter o auxílio e o amparo da família. Então, a tendência é reclamar, né? Por quê? Porque você está lidando com aquilo que não é tão agradável e tão favorável para você, da maneira como você estava acostumado que a situação fosse e que alguém fizesse, entende? Então, na Exatamente. falta, a gente vai chorar, a gente vai reclamar, né? Sim. Então, é entender isso, né? E acho que o processo de entender isso é, mesmo nessa reclamação, a gente não desmerecer, a gente não desvalidar aquela queixa, né? É você compreender isso com outros olhos, né? Porque senão, se eu virar para eles e vou falar assim, para de reclamar, para de frescura, aí não funciona. Aí Então esse é o, acabou o atendimento psicológico. então esse é o truque, né, cara? Tipo assim, essa Sim. é a grande, cara, é você entender que cada um tá no momento, cara. E é o que eu costumo falar, Uhum. né, Rubens? Por exemplo, cara, uma coisa que eu aprendi dentro de comunidade terapêutica, né, foi o seguinte, tipo assim, que toda dor é, é, é dor. Tipo assim, cara, que toda dor, né, eu cada um tem a sua, cara. Então, tipo assim, cada dor, cara, cada um tem o seu merecimento, cara, daquilo. E tipo assim, Uhum. eu não posso, cara, de jeito algum, menosprezar a dor daquele cara, velho. Uhum. Tipo assim, cara, que Exato. cada um tem um fundo de poço, cara, né? Então, assim, nada mais é do que entender, cara, que se o cara chorou por causa do feijão, é por causa do feijão que ele tinha que chorar, velho, né? Tipo assim, Exato. então, Exato. então isso me deixa muito, é muito bacana, né, da gente poder ouvir isso, né, cara? E aí a gente entra no negócio assim, né, o Rubens, por exemplo, assim, existe um tempo, cara, né, por exemplo, assim, cara, existe um tempo, cara, para o desenvolvimento da maturidade emocional do adicto, cara, por exemplo, assim, dentro aí, né, da comunidade, cara. Existe um tempo, cara, que por exemplo, assim, meu, não, esse cara aqui tá beleza. Esse cara aqui ele já tá apto para, né? Vamos dizer assim, cara, depois de uma alta. Cara, qual que é por exemplo, assim, ele tem que ter esse embrião da maturidade terapêutica, da maturidade emocional dentro dele, né? Ele tem que começar a ter desenvolvido isso. Como que é, cara, na sua visão? Por exemplo, é um negócio dali para a vida inteira? É um negócio em construção? Como que é, cara, esse tempo determinado para o desenvolvimento da maturidade emocional do adicto? Olha, não existe um tempo. E ainda que se existisse um tempo para isso, 6 meses é muito pouco, né? Então, assim, é a mesma coisa que a gente fala. A gente está lá com, se eu não me engano, um senhor que ele deve estar na faixa de uns 50, 55 anos.
E, e assim, você imagina, nesse tempo, nessa experiência que ele teve de vida, em 6 meses a gente querer construir algo para ele. Não vai, é muito pouco tempo, entende? E aí que entra a questão. É algo que você constrói. Lembra que eu tinha dito? A gente não adquire, né? A gente constrói. Por que, que a gente constrói? Porque cada acontecimento, né, que a gente tem na vida é algo novo. A gente está, enquanto ser humano, a gente está em constante transformação. A gente está vivendo sempre algo novo. E a partir desse algo novo que a gente realmente vai tendo a possibilidade de experimentar situações diferentes, lidar com certas frustrações diferentes, para que realmente a gente tenha essa capacidade, essa possibilidade de amadurecer, né? Então, esse amadurecimento nunca é pronto, nunca termina, é constante, porque a maneira como, por exemplo, eu hoje me vejo, sei lá, enquanto na minha fase de criança, eu não vou ter o mesmo pensamento. Assim como daqui 20 anos, eu não vou ter o mesmo pensamento que eu tenho hoje. Assim como semana que vem, eu não vou ter o mesmo pensamento que eu tenho hoje. Pode ser que mude. A maneira como eu me enxergo no processo muda. Mas o reconhecimento desse processo é que vai determinar muita coisa. Tá? A gente está com tempo? Eu não sei se... Cara, sim. Vamos. Tá. Então, eu vou trazer um exemplo de um paciente que estava na comunidade um certo tempo atrás. E, assim, estava fantástico, sabe? Uma pessoa que participava, que realmente se jogou de cabeça no tratamento, estava tendo resultados muito significativos. O trabalho com a família estava sendo fantástico. Ele pôde rever muitas questões. Até que, por motivos pessoais, ele acabou realmente precisando sair da comunidade, motivos muito compreensíveis, eu diria, e ele recebeu essa alta, né, entre aspas, aí, para ele realmente poder ter essa possibilidade de seguir a vida, construir a vida dele lá fora, aqui fora, né. E o que aconteceu? Acredito que 1 ou 2 semanas depois, ele foi fazer uma visita na comunidade e passou por atendimento comigo. Foi inclusive no sábado que eu saí da comunidade 7 horas da noite, porque eu fico lá até o último paciente. Enquanto não atender, eu não saio de lá. E ele passou inclusive comigo. E ele trouxe, Rubens, está sendo muito legal, está sendo bacana, mas eu estou percebendo que está acontecendo umas coisas, eu estou sentindo de novo o que eu sentia antes, mas eu estou percebendo isso, eu estou sabendo conduzir. Então você percebe, lá dentro, o trabalho pode ser mas a partir do momento que a pessoa sai, ela retorna para aquela vivência. Ela precisa construir uma nova rotina, uma nova realidade, que até então, para ela era conhecida porque estava tudo no modo automático. A partir do momento que ela sai dali, ela precisa construir, né? Esse paciente ele precisa construir toda essa rotina, toda essa nova realidade. E esse processo de construção, por si só, não é fácil. Por quê? Porque eu vou lidar com muitas situações novas. Eu vou lidar com situações novas que, consequentemente, eu vou errar muito, né? Eu vou, enfim, me frustrar, me decepcionar. Eu vou virar e falar assim, poxa, o que eu fiz não deu certo. Não foi da maneira como eu queria. Isso causa uma angústia. Ele vai se deparar com julgamentos, né, tanto da sociedade como das outras pessoas. Então, assim, ó, é algo que você vai construindo com o tempo. Nunca é pronto, nunca é acabado. Né? E não só para o dependente químico, isso é para todo mundo, né? Para todo mundo, independente se faz uso de alguma substância ou não. Né? A gente constrói maturidade. Por quê? Porque estamos amadurecendo conforme passa o tempo. Né? Mas a possibilidade, o diferencial disso tudo é o quanto que a gente se reconhece no processo e entende que tudo bem, é normal às vezes eu me frustrar, é normal às vezes eu me irritar, sentir ódio, raiva, porque isso faz parte das minhas sensações, das minhas emoções, mas eu não necessariamente preciso reagir a elas. Eu preciso analisar, preciso ver que, peraí, a partir do momento que eu tomo uma atitude, com essa atitude vai ter uma consequência. E nessa consequência que volta, eu estou pronto? Eu estou preparado para assumir? Entende? Então, é essa dinâmica, é essa construção mesmo. Nossa, muito legal, Rubens, muito legal. E, cara, e aí você traz, né, sobre essa construção, essa mecânica, né, cara, essa forma de trabalhar, né, cara,
dá exemplos, cara. Por exemplo, assim, né, cara, a gente já vai finalizando, né, cara, e a gente vai caminhando aí para as perguntas finais, né, cara. Mas, por exemplo, assim, eu queria que você falasse um pouco, Rubens, dessa forma de abordagem, cara, de você trabalhar, né, cara? Por exemplo, lá, a gente tem um espaço enorme, uma coisa maravilhosa lá dentro, né, cara? Um espaço super família, né, cara? O que é, cara? Quais são as formas de você trabalhar, cara, né, para você trazer essa maturidade sólida, né? Porque, por exemplo, assim, a gente está falando aqui, muita gente pensa assim, cara, o cara vai lá, ele vai sentar com o psicólogo e ele vai, vamos assim, vai ouvir, né? Tipo assim, vai ouvir, tudo vai se resumir numa sessão, né, cara? Vai se resumir em encontros semanais. Cara, é isso, ou por exemplo, assim, cara, tem todo aquele negócio da equipe junto, né, cara? Um se conversa com o outro para ter as dinâmicas. Como que funciona, cara? Dá exemplos aí da forma como essa maturidade emocional é desenvolvida lá dentro, né, cara? Para que o cara consiga pelo menos ter um embrião ali e entender que cada ação tem uma reação e cada coisa tem uma consequência na vida de cada um, né, cara? E trazer isso para a vida real, né, cara? Que é o pós, né? Então, por exemplo, assim, como que eu vou lidar com esse tratamento depois, contínuo, né, cara? E sempre. Como que é, Rubens? Fala um pouco pra gente aí do dia a dia mesmo, assim, lá. Tá. Eu sempre gosto de falar assim, ó, que nem, por exemplo, a questão da comida, ou a questão mesmo da convivência. Vamos pegar a questão da convivência, vai? Eles discutem entre eles, né? Ah, porque não me deu bom dia, porque falou isso, falou mal de mim, papapá. A gente precisa entender que a maneira como eles estão falando ali enquanto eles se relacionam entre eles, né? A maneira como eles trazem essa queixa pelo menos por parte do meu trabalho, é o quanto que eu vou trabalhar mesmo com isso. Então, por exemplo, eu vou explorar a maneira como essa pessoa lida com situações de estresse, a maneira como ele vai buscar resolver a situação. Então, por exemplo, eu briguei. Tá, você brigou, discutiu, e aí? Você está falando para mim isso, então gerou incômodo. E aí você vai buscar resolver isso? Não vou falar com ele. Eu falei, tá, você não pode não falar, mas e aí? Vai ficar por isso mesmo? Esse incômodo vai ficar aí com você? Então, é a possibilidade que a gente vai realmente jogando para que eles entendam que se ausentar do problema não necessariamente significa que você está resolvendo o problema. Porque se você se ausenta, você está fazendo da mesma maneira como você fazia com a droga, né? Eu busco algo para me ausentar e, enfim, entro no barato da droga e está tudo certo. Só que não está tudo tão certo. Então é onde a gente vai buscando, conversa, mas será que não dá para você buscar ali compreender o processo do outro e tudo mais? Isso acontece também com a maneira como eles vão buscar ter esse diálogo também com a equipe multi, né? Então, por exemplo, às vezes, porque eu conversei, eu não concordei com o que fulano disse e tudo mais. Tá, mas por que será que não? Né? O que será que aquela pessoa falou que você não concordou? Você buscou compreender? Não, eu saí da sala. Eu falei, tá, você saiu da sala, mas por quê? Né? Então, é onde eu vou ali insistindo mesmo. Com a equipe multidisciplinar, eu falo que, enquanto psicólogo, eu sou muito solitário ali dentro. Solitário no bom sentido, né? Porque eu não posso chegar, por exemplo, para o Fábio, para a Fabiana, para o Dr. Thiago, e falar, o que o paciente tal falou comigo é isso, isso, isso. Não posso realmente chegar a esse ponto, porque é uma questão ética, né? Eu vou estar realmente agindo fora da minha ética ali. Então, preciso ter todo um cuidado para que realmente eu possa abordar o assunto sem quebrar essa ética da profissão, né? No sentido do sigilo mesmo das informações. Só que é claro que existem certos limites. Então, se, por exemplo, perceber que aquele paciente está colocando a vida ou a saúde dele em risco, sempre eu vou comunicar ele com antecedência, e aí realmente eu quebro esse sigilo no sentido de informativo, né? Para que aquela pessoa realmente não fique à mercê de uma possível situação que venha causar uma insegurança, né, um risco, na verdade, para ele, entende? Então tem muito disso, mas a troca é muito importante, né, no sentido tanto do que a Fabiana, o Fábio, o Dr. Thiago, eles chegam, eles comentam. Esse tipo de troca é muito importante, por quê? Porque eu, enquanto psicólogo, eu não posso enxergar aquele paciente só
na minha área. Eu tenho que enxergar aquele paciente num todo, né? Por quê? Porque ele faz parte de um todo. Assim como, por exemplo, a gente, né? A gente pode ser uma pessoa dentro de casa, mas no trabalho a gente é outra pessoa, assim como em convivência com família a gente acaba sendo outra. Então, a gente precisa entender esse englobamento, né, de que aquela pessoa ela é um todo, né? Então, por exemplo, à medida que, por exemplo, eles fazem uso de alguma medicação, eu preciso entender, conversar com o Dr. Tiago, entender qual medicação está sendo receitada, para perceber se, por exemplo, aquela pessoa está indo nos atendimentos com aí entra uma questão mais psicopatológica, né, no sentido está indo para os atendimentos com uma fala mais lenta, né, ou meio sonolento, mas eu preciso entender se é isso do paciente ou se é o efeito da medicação. Então, tudo isso é muito importante mesmo, sabe? Esse acompanhamento, essa troca, para que a gente tenha essa possibilidade de realizar esse trabalho com eles. Voltando para o meu caso, para o meu trabalho, exploro bastante com eles filmes também, né? Para que eles, dinâmicas, para que eles realmente possam ter acesso a esse tipo de conteúdo para poder discutir, para poder debater sobre isso. Então, por exemplo, eu passei um filme, inclusive, sobre Gêmeo Indomável. Eu acho fantástico esse filme, é bem antigo, bem sessão da tarde, sabe? E aí onde eu coloquei eles para refletir, tá, o que vocês acham? E aí eles vão tendo essa troca, é sempre num bate-papo. E eu digo que eu também costumo aprender muito com eles, porque eles trazem umas realidades muito fantásticas, assim, então é uma troca muito bacana. E com esse filme eu pude realmente trabalhar com eles a necessidade de focar nos atendimentos psicológicos, no retorno que acabam tendo com relação a isso. Então, a gente abrange muito, né, de todas as formas possíveis para que aquele trabalho com aquele paciente, mesmo que na minha área, eu preciso enxergar ele numa questão ampla, né, de todo o processo, para que realmente eu possa ter essa bagagem, essa dinâmica de dar esse suporte para ele, né? Sim, cara. Isso é muito legal que você falou, cara, porque a gente vê que tudo é interdisciplinar, né, cara? Tipo assim, é um tratamento multidisciplinar, né, cara? Desde a entrada até vamos dizer assim, desde a entrada, o andar da carruagem ali, né, cara? É tudo assistido, né, cara? Então, assim, apesar de ser individual, mas, por exemplo, assim, cara, um profissional vai falando com o outro. Então, assim, cara, você tem um tratamento onde o cara é visto de todos os ângulos, né? Então, por exemplo, cara, o negócio que você falou, né, cara? Às vezes o cara tá indo muito bem numa coisa, mas tá ali atrás em outra. Então, vamos puxar mais, né? Esse aqui para conseguir propor, né, cara? E fazer esse cara desenvolver, né? Essa parte que tá com déficit, vamos dizer assim, né, cara? E aí a gente fala de pilares, né, o Rubens? E aí a gente fala, cara, do psicológico, do espiritual, do físico, cara, de tudo aquilo, do biológico, né, cara, que é aquele lance da mente, né, cara, como você falou, uso de medicamentos, patologias, né, cara, diagnósticos e tudo vai. Isso dentro da comunidade terapêutica, ele é totalmente bem assistido, né, cara? Mas a gente entra numa questão assim, né, cara, que, por exemplo, o cara acabou ali o tratamento. Isso você já respondeu. Mas, por exemplo, assim, como última pergunta, né, eu já queria emendar as duas últimas para a gente ir finalizando, né, Rubens? Eu acredito, assim, cara, que essa é uma questão que eu venho batendo todas as lives, né, cara, que eu venho fazendo, através da comunidade terapêutica aqui. Então, a gente fala, assim, sobre o processo de recuperação, cara, que ele é sempre contínuo, né, cara? Então, assim, por exemplo, acabou ali aquela etapa da vida do cara, né, meu? Aquela etapa que, querendo ou não, ele tá recluso, né? Ele tá entendendo o que ele é, ele tá dentro do casulo ali, mas uma hora ele vai sair, né, cara? E a gente bate muito na tecla de falar que isso, ele é vitalício, vamos dizer assim, né, cara? Como você falou, a rede, ela tem o apoio, ele tem o apoio da rede ali, ele tem apoio dos grupos, ele tem apoio do MA, disso, daquilo, e cara, de psicólogos, e de equipes, e de RAPs, e disso e daquilo, né, de CAPs. Mas, aqui eu bato na tecla, cara, a maturidade emocional, então, ela é um desenvolvimento
para a vida toda, né? E, por exemplo, assim, cara, vamos dizer, isso você concorda ou não com isso? E, por exemplo, assim, o tratamento, né, cara, esse desenvolvimento da maturidade, porque aqui você já respondeu que, por exemplo, o cara sai dali, não quer dizer que ele está maduro emocionalmente, quer dizer que ele está a caminho de, ele está encontrando uma maneira de, né, cara? E talvez ele saia dali com um pequeno contato com a maturidade emocional, mas já tem um embrião plantado ali, né, cara? E como que é esse tratamento depois, cara? Esse período, depois do período de acolhimento, o tratamento continua, a formação dessa maturidade emocional também continua. Como que é isso, ô Rubens? Para a gente finalizar aqui, qual que é o que você deixa de recado para os adictos, para as famílias, para as pessoas que sofrem junto? Meu, o que é agora? Assim, fala para a gente. Tem continuidade? É pro fim da vida? O que é? Vamos lá. É que nem eu falei, né? Assim, pudera fosse a solução dos problemas o adicto se internar por 6 meses e sair dali renovado, né? Seria mágico caso isso acontecesse. Mas não é bem dessa forma que acontece, né? Porque enquanto ele está dentro de uma comunidade terapêutica, ele está podendo ter essa possibilidade de trabalhar, vivenciar suas dores, encarar suas angústias, de estar em processo de reuniões, né, em grupo, de ter essa troca de informações com outra realidade, né? Inclusive, acho que isso é até interessante, porque quando tem as reuniões em grupo, quando eles estão ali trocando essas informações, falando sobre as suas vidas, é onde eles vão ter a possibilidade também de se colocar no lugar do outro. E isso para o adicto é muito complicado, né? Porque ele está pensando só na sua. Então, assim, isso também é muito importante, né? Esse treino, esse fazer exercer, né? O caso da empatia aí. Então, assim, não é tão simples você estar numa comunidade terapêutica e depois de 6 meses você sair dali pronto, preparado para a vida e, não, agora tá tudo certo. Não é assim. Você vai adquirir ferramentas, você vai ter possibilidade de adquirir conhecimento, manejo, para você saber, a partir daí, colocar em prática lá fora. Né? Então, a partir do momento em que terminou esses 6 meses, espera aí, então, é a mesma coisa assim, ó. Eu vou aprender a construir uma ferramenta para mim, né, para eu poder lutar contra o meu monstro imaginário, vamos dizer assim. E quando eu sair debaixo da cama, quando eu sair de dentro do meu quarto, aí eu vou poder realmente lutar contra esses monstros, usando as armas que eu construí. Entende? Então, é basicamente isso. Dentro da comunidade, a gente tem todo esse manejo, acompanhamento de que o paciente realmente construa todas as ferramentas possíveis, no sentido de fazer com que ele tenha a possibilidade de colocar em prática lá fora. Tá? Lá fora, né, aqui fora, é necessário que esse paciente ele dê continuidade no tratamento, no sentido de fazer acompanhamento em grupo, fazer acompanhamento psicológico, estar ali sempre acompanhando, tendo troca e conversa com a família, né, no sentido de ser franco. Não adianta mentir, você não vai estar mentindo para a família, nem para o psicólogo, nem para o assistente social. Não, você vai estar mentindo para você. Então você precisa ser franco, né, com tudo que vem acontecendo. E ter essa bagagem. Então, assim, falar, acompanhar, para que, conforme você vai fazendo essa luta contínua, esse acompanhamento que você faz extra é onde você vai amolando as suas ferramentas. É onde você vai tendo a possibilidade de sempre reconstruir novas ferramentas para você colocar em prática. Porque se você sai de lá, da comunidade terapêutica e volta para o mundo aqui, né, para o externo, para essa realidade,
vida, né? Por exemplo, assim, cara, eu pego e eu aprendo a me deparar com muitas situações. Mas, como você falou, cara, a hora que eu saio, né, meu, eu tenho que começar a desenvolver ferramentas para me deparar com novas situações, né, cara? E, por exemplo, essas situações ainda não tem ferramenta para isso, cara. Eu preciso construir, né, cara? Então, por exemplo, assim, uma coisa que eu Sim. me deparo muito, eu tô falando de mim, é, por exemplo, assim, cara, tem situação que eu ainda não sei lidar, né, cara, com aquilo. Uhum. Mas o que você está querendo dizer, então, é que a gente tem essa opção e obrigação de desenvolver essas ferramentas ao longo do tempo, né, cara? Fora da instituição, no meio da sociedade, e que a qualquer momento a gente vai se deparar com situações que não vão ser tão agradáveis para a gente, e a gente vai ter que ter desenvolvido esses embriões dessas ferramentas, né? Seria isso. Uhum. Sim. Eu vou trazer um exemplo. Então, vamos pensar assim, ó. Não tem como você ficar bombado, forte, musculoso, se você comer lasanha, né? Se você não treinar. É meramente impossível. Então, assim, com o treino, você vai machucar, você vai lesionar aquele músculo, e com isso ele vai crescer, certo? Então, Sim. todo treino é chato. Por quê? Porque você vai sentir dor no corpo, porque você vai sair da sua zona de conforto, porque você vai deixar de comer muita coisa, né, que até então, por exemplo, a lasanha, bolo de chocolate, coisas que você tomar aquela, né, bom, nem vou falar da questão de cerveja porque adictos não, mas assim, você tem toda aquilo que você gosta, mas você precisa abrir mão. Então assim, ó, eu preciso abrir mão das coisas que eu gosto para eu alcançar um objetivo. É a mesma coisa. Então assim, é legal ir para um cinema? Claro que é legal ir para um cinema. Só que daí eu preciso pesar. Eu vou no cinema ou eu vou participar de uma reunião em grupo para que realmente eu me fortaleça, para que realmente eu trabalhe ainda mais a minha autonomia, entende? Então, são escolhas e é muito importante repensar essas escolhas, porque sem elas as coisas não funcionam, né? Você só vai estar empurrando com a barriga e o resultado é complicado. Sim, cara. O Rubens, cara, eu acho que assim foi um bate-papo muito legal. Cara, é esclarecedor demais, entendeu? Tipo, a gente conseguiu ver do ponto de vista da psicologia, né? O como que é humano, né, cara? Esse tratamento É. é igual para igual. Tipo assim, cara, não Uhum. existe. A lição que a gente leva daqui é que, tipo assim, cara, o psicólogo, ele não tá aqui, cara. Ele está mais servindo o cara, né, cara, o dependente Uhum. químico, aquele cara que tem a dificuldade para tentar chegar ali no mesmo nível dele, para ter um bate-papo igual, cara, sabe? Tipo, Uhum. eu quero, meu, agradecer demais essa oportunidade. Eu acho que foi muito esclarecedor para as famílias, principalmente, né, cara? É uma linha, né, cara, que se tem dentro da comunidade terapêutica, que vocês fazem com excelência, cara. Parabéns demais. Eu te agradeço demais a oportunidade. E que assim, cara, eu acredito muito nisso, que se uma pessoa estiver ouvindo isso aqui e tiver ajudado, né, cara, estiver sendo ajudado, Sim. eu acredito que é nisso que você acredita, né, cara? Tipo assim, é o que você falou, Uhum. os índices, os números, não importa para mim, cara. Mas, tipo assim, cara, se uma pessoa ouvir isso, se uma pessoa, se a gente conseguir somar para a vida de alguém aqui e fazer ela entender, cara, que esse processo é para a vida, é para sempre, né? É dia a dia, é com muito cuidado, com muito zelo, e que eles têm que contar, né, cara, com o apoio da psicologia, dos psicólogos, da equipe multidisciplinar, né, cara? E aí você já deixou o recado, cara? Por exemplo, assim, meu, como por exemplo, assim, eu posso continuar o tratamento depois, cara? Né, meu? O cara saiu dali, eu posso Uhum. continuar falando com o Rubens, cara. Eu posso ligar para ele ali uma vez por semana, fazer uma videochamada, cara. Ele sempre vai estar comigo, né, cara? Cara, Uhum. o meu melhor amigo não é mais a substância, cara. Ali, cara, é a equipe, é quem tá comigo, é quem me cuidou, é quem me fez despertar todo aquele cuidado com a minha vida e a vontade de viver, né, cara? Então, assim, Rubens, Sim. eu queria que você agora deixasse seu contato, cara, o que você quiser, cara, fala pra galera aí como te achar, como falar com a comunidade, número de telefone, WhatsApp, sinal de fumaça, o que você quiser, cara. Então, assim, meu, agora é a hora aí de você fazer
dá seu nome, né, cara? Cara, galera, putz, o Rubens ele é sensacional. Eu agradeço demais vocês por terem visto a gente. E, Rubens, mais uma vez, gratidão total, cara. Gratidão total mesmo. Muito obrigado Uhum. pelo que você vem fazendo por essas vidas, pelo que você fez por mim, indiretamente, entendeu? E por todo mundo que sofre desse mal, por todas as famílias, cara. Eu sou eternamente grato a cada ser humano que se propõe a fazer o bem e mudar, acreditar em quem ninguém mais acredita, né, cara? Então, muito obrigado, gratidão total, velho. Muito obrigado. Uhum. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço. E assim, eu sou muito grato por toda a oportunidade que vocês estão me concedendo, né? Sou muito grato por acreditarem no meu trabalho, né? As pessoas até costumam brincar, né? Psicologia é coisa para louco, né? E aí eu retruco, porque eu sou muito bravo, porque eu gosto de defender o meu trabalho, né? Eu falo assim, louco é quem não tem a possibilidade e a capacidade de mudança, né? Louco é quem ainda está ali sofrendo na situação e não busca sair daquilo, né? Então, assim, que seja louco, mas que seja louco pela vida, sabe? Que seja louco por uma qualidade de vida, por você saber resolver as situações, por você ter essa autonomia. Que seja louco, então, por isso, né? Mas que pelo menos você está em um trabalho contínuo. Então, assim, sou muito, muito grato por toda a equipe, pelos pacientes também da comunidade terapêutica, por confiarem em mim, por confiarem no meu trabalho, né? Não, assim, eu digo que, assim, é muito mais mérito deles do que meu, porque de nada adiantaria eu estar ali falando e eles não colocarem em prática, mas eles colocam em prática, eles fazem acontecer e o retorno é muito significativo. Então, assim, obrigado mesmo por tudo isso, por toda a oportunidade. Para quem quiser me achar, eu estou no Instagram, né, psicólogo Rubens Borges, só me seguir lá, dar um oi, mandar mensagem. Estou tentando compartilhar, entrar nesse ramo aí da rede social. O Elton até sofreu comigo, coitado. Mas assim, estou tentando, mandem mensagem e a gente vai trocando uma ideia lá, sem problema nenhum. Bacana, Rubens. Então, cara, gratidão total, viu? Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, cara. Você é um cara sensacional. Meu, eu acho Obrigado. que o que fica aí é humildade, cara. Putz, velho, é isso. As pessoas que trabalham com isso, cara, a maior virtude é a humildade e a simplicidade, cara, de poder ser, de querer ser igual, né, cara? Então, muito obrigado. Sim, exatamente. Até a próxima e, cara, gratidão total, de verdade. Eu que agradeço. Obrigado, viu, Rubens? Obrigado, Até galera. mais, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, Até tchau. mais. Tchau. Valeu, Rubens. Tchau, tchau.